Bom dia, sejam bem-vindos, aqui é o canal do GEGAD, eu sou Leilson Monteiro e está no ar mais um podcast Espiritismo Presente, uma produção do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Estamos localizados na rua Antônio Menino, número 203, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, na mesma rua do restaurante O Tropeiro, mais precisamente em frente ao restaurante, próximo também ao convento aqui da nossa cidade. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook, @GEGAD Espírita, no Instagram, @Espírita GEGAD. Nossas reuniões públicas acontecem todas as quartas e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. Hoje, no nosso podcast, estamos recebendo Daniela Padilha, que vai trazer uma reflexão acerca de 2 versículos bíblicos. O primeiro: honrai vosso pai e vossa mãe. E aí ela vai fazer um contraponto com aquele outro versículo que diz: aquele que não renunciar tudo, incluindo pai e mãe, não é digno de ser meu discípulo. E aí Daniela vai fazer essa reflexão nesta manhã de domingo. Este é o nosso podcast do mês de março de 2022. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, agora é com você. Bom dia a todos e a todas, ouvintes do podcast do Grupo GEGAD. E é uma alegria poder participar e contribuir nesse projeto desse belo e sério grupo, para que nesses minutos nós possamos refletir, reforçar a nossa compreensão sobre as palavras tão esclarecedoras do nosso Mestre Jesus. E a nossa proposta de hoje, o nosso objetivo, vai ser fazer um contraponto sobre 2 importantíssimas passagens e que nos trazem profundos ensinamentos. E a primeira dessas passagens que nós vamos debater, refletir hoje, ela está lá no livro do Êxodo, mais especificamente no seu capítulo 20, versículo 12, que nos traz o famoso mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então essa é a primeira passagem que nós vamos refletir. E a outra, que também falaremos hoje, é aquela em que Jesus diz: aquele que não renunciar ao seu pai e à sua mãe não é digno de ser meu discípulo. Isso está ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 33, onde Jesus especificamente diz que aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Então, nesse tudo que Jesus comenta, inclusive está pai, mãe, irmãos. Então, nós vamos falar um pouco hoje nesse nosso podcast sobre essas 2 importantíssimas passagens que às vezes ao primeiro exame ou a uma leitura rápida, precipitada, podem parecer contraditórias, pode parecer que essas passagens possuem uma certa desarmonia ou um contrassenso, já que uma diz honrar pai e mãe e a outra diz renunciar pai e mãe. Assim, primeiramente, antes de mais nada, é preciso que a gente esclareça que Jesus não nos apoiaria a sermos indiferentes, relapsos ou negligentes para com os nossos pais. Jesus, essa figura de amor, de caridade, jamais endossaria ou apoiaria esse comportamento de indiferença para com esses queridos seres que cuidam de nós desde a infância, que são pais e mães. Então, quando Jesus fala que há necessidade de renunciar pai e mãe, irmão, enfim, em algumas traduções até usa-se a palavra abandonar, é necessário esclarecer como é que seria esse renunciar, como é essa proposta, que convite é esse que Jesus nos faz. E para refletirmos sobre isso, que renúncia é essa que nos convida Jesus, que tal observarmos a conduta do próprio Jesus? Como Jesus renunciou?
E aí, para nos esclarecer essa resposta, eu vou nos trazer uma reflexão de Emmanuel, lá do livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 154, que tem como título Renunciar. E aí, Emmanuel nos diz que como é que Jesus renunciou, né? Foi essa pergunta que eu lancei. E aí, Emmanuel diz assim: aos companheiros que abandonaram Jesus, ele aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, Jesus divide com eles os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, Jesus oferece roteiro sublime de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Então, Emmanuel nos mostra em algumas dessas atitudes de Jesus, né, que são várias, mas ele selecionou essas 3, né, sobre momentos em que abandonaram Jesus, que foram ingratos com ele. Mas como Jesus reagiu? Jesus reagiu com amor, Jesus reagiu com cuidado, com apreço por essas pessoas. Ele aparece glorioso, ele cuida, ele divide momentos, ele ajuda e nos traz esse roteiro sublime de salvação. Então hoje a ideia é que nós possamos entender o que é esse renunciar por amor, como Cristo nos ensinou. Então, nesse mesmo texto de Emmanuel, ele fala que renunciar por amor é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. E essa frase é forte porque nos convida a pensar na vida futura. E é esse o cerne do nosso entendimento desse podcast de hoje. É pensarmos na vida eterna, na vida que nos convoca à evolução moral, ao encontro da nossa melhoria, da nossa busca interior por sermos espíritos melhores, que servem ao bem. Então, nesse sentido de Emmanuel de dizer que servir, renunciar por amor é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu, ele continua dizendo assim: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos são cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não temos incompreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? E Emmanuel nos convoca a permanecer ao lado deles, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinem conosco. E assim, somente desse modo, renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então, esse texto de Emmanuel nos traz que renunciemos à exigência de sermos compreendidos, de reconhecimento, que paremos de buscar as recompensas da terra e busquemos conquistar a elevação para o alto. O Mestre nos convida a renunciar ao egoísmo, à vaidade, o orgulho e exercitar o amor, o perdão, a tolerância, a compreensão. Então, Jesus em nenhum momento nos diz para não dignificar os nossos pais, pelo contrário, o convite é que nós possamos com humildade, com carinho, com afeto, cuidar dos nossos pais e mães, sim, plantar dentro dos nossos lares, com os nossos irmãos e amigos espirituais, as conquistas do céu e não apenas as esperanças da terra. Então, já que falamos tanto de honrar pai e mãe, de sermos compreensivos com os pais e não buscar apenas compreensão, de sermos companheiros, de sermos afetivos, de sermos cuidadosos, Jesus em nenhum momento disse o contrário disso. Ele nos convida a amar sempre e também a entender que a ideia é conquistar
as coisas do alto. E nesse mesmo sentido, existe um outro livro que se chama Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, e em seu capítulo 12 existe o título Amor e Renúncia. E nesse capítulo é muito nítido que Jesus, como nosso mestre em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de tudo, de pais, mães, das coisas, irmãos, interesses terrestres, Jesus nos disse que quem não pudesse colocar o reino de Deus acima de tudo não podiam ser seus discípulos. Então, a palavra de Jesus, ela em nenhum momento determina que nós, homens, mulheres, seres encarnados, não determina que quebremos os nossos elos familiares, os nossos elos santos de família, de vida, de irmãos. O que Jesus nos exalta, nos convoca, é que tenhamos a fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas, de todos os seres. Então, o amor dos pais é uma lembrança da bondade permanente de Deus, assim como o afeto dos filhos. E nesse sentido, o Evangelho não poderia condenar os laços de família. O que Jesus faz é colocá-los acima deles, o laço que é indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração do homem deve ser o tema central de nossas vidas. A família no mundo, ela está ligada aos imperativos dessa lei. Então, interessante que nesse capítulo desse livro que mencionei, o capítulo 12 do livro Boa Nova, ele tem uma frase forte que diz que todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Então nós vemos hoje em dia muitas pessoas acumulando, conservando, preservando, retendo coisas, pessoas, querendo trazer tudo para si, e poucas são as que se privam, que se doam, que renunciam, que entendem que precisam passar por momentos de dor, de sofrimento, para se edificarem. Então esse capítulo nos convida, trazendo a ideia de que na construção do reino de Deus chega um instante de separação e que nós precisamos saber suportar com sincero desprendimento, ou seja, com amor, com compreensão. Porque essa separação, ela não é apenas quando acontece, por exemplo, a morte do corpo. Ela é também das posições, por exemplo, no mundo da família terrestre, de viver perto dos nossos entes queridos, ou de precisar estarmos um pouco afastados deles, seja por compromissos de trabalho, seja por compromissos outros, de servir ao bem. Por exemplo, quando nós saímos, a maioria de nós, todos os dias para o nosso trabalho secular, as nossas profissões, e ali nos distanciamos, ainda que de uma forma breve, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. E por que fazemos isso? Porque estamos nos colocando em situações de desprendimento, onde vamos evoluir em vários aspectos, como a tolerância, como o amor, como ouvir os nossos irmãos que sofrem desafios diferentes dos nossos. Então, o convite a essa renúncia é muitas vezes entender que vamos estar um pouco afastados, mas não com elos cortados dos nossos familiares. E vamos estar afastados em situações que entendemos o porquê e se isso nos contribuir para a nossa evolução, para o nosso encontro com o mundo acima de nós, que é o reino do céu. Então, nesse mesmo capítulo, tem um trecho que diz, do livro Boa Nova, não é? Que a gente está comentando, capítulo 12, que ele diz: quão poucos saberão suportar a calúnia, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, fechando os ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Então, esse capítulo diz que ninguém se edificará
sem conhecer a virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Então, pessoal, renunciar envolve alegria, envolve obediência à vontade de Deus. Para que possamos edificar esse reino de Deus em nós, compreender os seus desígnios, precisamos entender que os corações dos homens devem constituir como primeira preocupação, primeira aspiração, as esperanças centrais do Espírito. Buscar as coisas do alto, buscar a vida eterna. O convite de Jesus nessas passagens que estudamos hoje, que refletimos hoje, é que além de honrarmos, cuidarmos dos nossos entes queridos, dos nossos pais e mães, é que a nossa primeira aspiração seja o reino de Deus, seja os desígnios de Deus. E aí, para fechar nossas reflexões de hoje, eu deixo como recomendação, inclusive de leitura, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz sobre honrar pai e mãe, e também o 23, que tem como título Estranha Moral, mas que traz aspectos sobre o renunciar pai e mãe, que nós já debatemos bastante hoje. Então, no capítulo 23, existe uma reflexão que só corrobora e fecha tudo que nós já dissemos, que é que quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Então, o Espiritismo como um todo é esse convite que nos faz mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito, não são os do corpo. São aqueles laços que não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se reforçam na vida espiritual, que se reforçam na busca pela verdade consoladora, que suportam as vicissitudes da vida. Então, que possamos hoje entender quão é importante para nós o dever de ocupar-nos com a vida futura, o dever de entendermos que precisamos saber com clareza qual é o nosso papel dentro da obra do Mestre, o que é que Jesus nos convida, o que é que Jesus nos convoca no nosso silêncio, na nossa prece, na nossa meditação, para que entendamos o renunciar que Jesus nos chamou, que foi renunciar às coisas do mundo para colocar a vida futura, para colocar a verdade de Jesus acima de tudo, mas também amando, compreendendo a todos, inclusive os nossos familiares. Esperamos que essas reflexões de hoje tenham trazido aos ouvintes, os amigos e queridos ouvintes, novas ideias, reflexões, para que possamos e sejamos sempre instrumentos fiéis do infinito amor de Jesus por nós. Mais uma vez, muito obrigado, Daniela Padilha, por aceitar o nosso convite e estar aqui abrilhantando, contribuindo, colaborando com o nosso podcast Espiritismo Presente. Lembrando que esse podcast é uma produção do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delane, que está localizado na rua Antônio Menino, número 203, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Ali, em frente ao restaurante O Tropeiro, pertinho do convento da nossa cidade. Nossas reuniões públicas acontecem todas as quartas e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. No último domingo do mês, temos também a campanha GEGAD Solidário, onde vamos ao encontro de pessoas em situação de rua e levamos alguns mantimentos. Também alimentos para os animais que estão em situação de rua. A gente volta no próximo mês, em abril, primeiro domingo, com mais uma edição do podcast Espiritismo Presente. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Você nos encontra através do @GEGADEspírita e no Instagram, @EspíritaGEGAD. E aí fique por dentro da nossa programação e dos nossos trabalhos.
Bom dia, fiquemos todos na paz e na harmonia do Cristo. Até a próxima.